Oi, gente, eu sou o Heitor Queiroz, faço graduação em Física, licenciatura, e essa é uma entrevista com a minha mãe, a Cris, para Psicologia da Educação. Então, oi mãe, Oi, filho. começa se apresentando, fala quantos anos você está na rede pública, sua formação e em que ano atualmente você dá aula. Tá. Pessoal, tudo bem? Primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui falando daquilo que eu mais gosto de fazer, que é estar com as crianças e que é ser professora. Eu dou aula na rede pública desde quando me formei, há 27 anos. Eu me formei no Cefam em 1988 como professora. E já era uma época de mudanças, eu participei do Fora Collor, uma época Que legal. inesquecível. E eu fiz a minha pedagogia na Anhanguera e fiz especialização em educação especial. Ok. Então E vamos... atualmente eu tenho uma turma de educação infantil, crianças de 2 anos e meio a 6 anos. Ok. Então vou te fazer umas perguntas, mãe, e aí a gente vai comentando. Tá bom. Primeira pergunta aqui. Você já trabalhou com algum aluno atrasado? Tipo, que entrou muito depois, que não fez escola antes, ou que estava atrasado na série que estava? E como foi isso? É, Já, comenta um muitas pouco. Como era a vezes. interação dela com os outros colegas e tal? Quando essa criança, na verdade adolescente, tinha outros da mesma idade na sala, era um pouco mais tranquilo, porque ela se sentia mais confiante, se sentia menos incapaz, já que na mesma sala tinha crianças que estavam na idade correspondente à série e eram menores em idade. Mas eu vejo que quando eles chegam assim atrasados, eles se sentem Deslocados? inseguros, eles se sentem chateados em ter que estar aprendendo aquilo que eles acham que eles podiam aprender mais, já que estão junto com os pequenos. Entendi. Ok. Eu sempre vejo, mãe, você comentando sobre como você é amorosa no seu trabalho, você chega contando história, um monte de coisa. E me fala um pouco, qual a importância desse seu amor para a educação das crianças? Inclusive, quando eu finalizei o meu TCC, foi sobre a importância do vínculo afetivo no processo de aprendizagem da criança. Eu acredito que quando a criança ela sente que ela é amada, ela sente que tem alguém que se importa com ela fica mais tranquila em expor as suas dúvidas, suas perguntas. Ela não tem medo de errar, porque dependendo da série, tem crianças que têm medo de perguntar as coisas e serem ridicularizadas pelos colegas e às vezes, infelizmente, até pelo próprio educador. Uhum. Você tem uma aluna autista, né? Como sempre você comenta. Tem. Como é a interação dela com as crianças? Então, E fala um pouco sobre as dificuldades. no início, ela é minha aluna desde que tem 2 anos e meio, 3 anos. E teve muitos avanços nesse processo. Mas assim, a princípio, como para mim também era uma coisa nova, eu tive que aprender a ter muita paciência e a respeitar muito mais que eu respeitava o tempo de cada criança, principalmente o dela. Agora, que é o 3º ano que ela está na nossa turma, ela está conseguindo se expressar, falar palavras que dá pra gente entender, que até então a gente não conseguia. E agora ela tá querendo se integrar com outras crianças, o que antes não acontecia. Mesmo eu tentando fazer essa integração, essa inclusão, porque a inclusão não é só colocar a criança na mesma sala que os outros, mas possibilitar, possibilitar a interação dela com os outros. E esse ano, só que infelizmente foi interrompido, né, o nosso ano presencial com as crianças por conta da pandemia, ela estava já pegando na mão das crianças para brincar com elas. Na hora que eu colocava os jogos na mesa, ela já não ficava sozinha só no jogo dela, ela já queria participar com as outras crianças. Quer dizer, o processo de aprendizagem dela é bem diferente dos outros Era bem colegas. diferente, era bem diferente. E você comentou, né, que agora ela tá começando a falar as palavras mais compreensíveis e Sim, tal. ela consegue expor as vontades dela, o que ela gosta, o que ela não gosta. Uma coisa que a gente tem estudado em psicologia da educação é a importância da fala na interação
o meio e assim e o que remete na aprendizagem do aluno. Uhum. E você acha que é muito forte esse impacto dela não conseguir falar isso impede ela de interagir com os colegas? A própria questão dela ter o autismo já limita um pouco, dependendo na fase que se encontra, ela procurar essa interação. Mas eu acho que conforme vai fazendo as terapias, vai participando dos grupos que a mãe dela, a família é muito presente, leva ela para participar em tudo, ela conseguiu desenvolver. E agora porque antes estava bom para ela ficar sozinha, antes estava bom para ela se satisfazer com o jogo que ela escolhia, o brinquedo que ela queria. Agora não, esse ano ela já começou a querer participar com a turma, participar da rotina. É importante sim a fala, mas quando ela não existe, a gente tem que encontrar maneiras de entender o que a criança quer de outras formas. Certo. Agora vamos mudar um pouco o assunto. Como você lida com agressividade nas crianças, quando acontece uma criança começar a ser mais agressiva com outro coleguinha ou até mesmo com você? Tá. São duas questões. Tem aquela criança que ela apresenta sempre um comportamento agressivo. Então, nas rodas de conversa, nas atividades, a gente sempre senta e vai, digamos assim, refletir. A gente traz o problema para o grupo, o que aconteceu, o tipo de agressividade, e eu estou sempre levando as crianças a pensarem naquele ato. É certo? Você acha que é certo o que você fez com um amigo? Aí o amigo fala o que o amigo sentiu, como o amigo se sente quando ele é agredido, como você se sentiria se fosse com você. Então é assim, é sempre levando a criança a pensar sobre o que ela faz. Refletir os próprios atos. Porque eu acredito que nós somos assim, sujeitos, né, que constroem os nossos conhecimentos, que constroem as nossas práticas. E para isso, enquanto educador, a gente tem que estar estimulando isso nas crianças, o pensar e o refletir sobre nossas ações e as consequências dela no cotidiano, com as outras crianças. Entendi. E tem aquela criança que nunca é agressiva e de uma hora para outra começa a expor comportamentos agressivos. O que eu faço? Eu tô sempre em conexão com as mães e com os pais, com os responsáveis, na verdade, né, da criança. Então eu procuro saber o que está acontecendo. E geralmente, quando a criança não tem o hábito de ser agressiva e começa, infelizmente, é sempre uma consequência de alguma coisa que está acontecendo na família. Entendi. Já fazendo uma ponte, você falou sobre a educação na família. Como a educação da família afeta na educação da criança na escola? Fala um pouco sobre essa bagagem familiar e as consequências. Em que sentido? Não sei, às vezes existe um conflito com a educação que às vezes os pais dão e você acaba não concordando. Acho que isso não é legal na educação da criança. Bom, eu não tenho tido nenhum tipo de problema com isso, porque nas nossas reuniões de pais a gente já conversa sobre as expectativas que os pais têm, sobre o que as crianças vão aprender, né, na escola. Eu já converso com as famílias falando sobre aquilo que eu espero delas, a parceria, para a gente estar tendo um processo de desenvolvimento que leve a criança a estar se desenvolvendo e estar adquirindo e considerando. Gente, eu perdi porque tem alguém batendo lá no portão. Desculpa, tá, vamos pausar só um aqui. Minutinho. Bom, voltando, gente. Vou fazer outra pergunta agora. Como você trabalha para mudar pensamentos preconceituosos nas crianças? Seja racismo, seja contra... Tá, entendi. Esse ano, bem no início do ano, aconteceu um fato triste na minha sala. Tem algumas crianças negras, né? E compramos várias bonecas novas para a sala. E tinham as bonecas negras, bonecas brancas, de várias etnias. E na hora de brincar, a minha aluna, que é negra, ela chama... E na hora de brincar, ela foi direto numa bonequinha branca do olho azul e loira. Aí eles estavam brincando, tudo, né? Aí, em um certo momento, eu peguei e falei, gente, vamos brincar lá no espelho? Cada um pega uma bonequinha que acha que se parece com você.
Eu estava trabalhando logo no início as questões de identidade. Uhum. E aí pegou a bonequinha branca dos olhos azuis. Aí eu dei fala para cada uma das crianças, fala no que você achava que parecia com a boneca. Pegou a dela e falou, eu peguei essa porque eu pareço com ela. Eu falei, o que parece? O que tem na boneca que parece com você? Aí ela falou a cor da pele, na verdade falou a cor do braço, o meu cabelo e o meu olho. Eu falei, olha direitinho no espelho, você é dessa cor? Ela falou, não, tia. Eu falei, por que você que tá falando que você é da cor dessa boneca? Que tem a pele diferente da sua? Ela falou, porque eu não gosto, tia. Eu não gosto de ser preta. Foi muito triste. Aí eu falei, mas por que você não gosta de ser preta? Tia, porque todo mundo fala que o preto é feio, que o cabelo do preto é feio. E aquilo me deu um choque na hora, porque é algo que a gente sabe que acontece. A gente vê muito, mas eu nunca tinha vivido isso, assim, literalmente na pele. E eu falei, não. Aí eu mostrei minha pele, mas a sua pele é diferente da minha. Porque a sua não tem as pintas. Aí fui falando, né, sobre a beleza de cada pessoa, sobre... E cada pessoa é diferente, cada pessoa tem o seu valor. E que a gente não deve. Nunca fizemos a roda, aí paramos tudo, eu peguei a roda. Depois, no dia seguinte, passei um filminho do Kirikou, que Sei, nossa, eu muito amo bom. o Kirikou, me acompanho, assim, há muitos anos, desde quando era em fita. Porque é o primeiro personagem super-herói negro que feito pra criança, que eu conheça, né? E voltando no dia do acontecido, eu falei pra ela, falei que ela é linda, que tem várias princesas negras. Ela falou, tia, eu só vi uma princesa negra. Falei, qual? Aí ela citou Da Princesa e o Sapo. a Princesa e o Sapo. Então, daí necessidade também. De representatividade, De né? representatividade. E a gente tem visto um movimento muito forte com relação a isso, e muito importante, porque como uma criança de 4 anos fala que não gosta de ter a cor que tem. Isso é muito triste. Nossa. E muito triste. E o racismo é onde a gente vê que o racismo dói na alma mesmo, né? Principalmente vindo de uma criança. E no meu projeto de identidade, eu já tinha separado várias literaturas para estar trabalhando. E assim, eu tento mostrar para eles. Não, por exemplo, nós tivemos uma criança no ano retrasado que ela não tinha uma orelha. Também teve a curiosidade das crianças, a gente foi conversar. Então eu tento sempre trazer as questões da turma na roda e deixo cada um falar o que acha que é, como é, o porquê. E aí depois eu tomo a frente e explico para eles qual a melhor maneira, como a gente deve se comportar diante das diversidades, das diferenças. Que se tudo fosse igual não teria beleza. Mas assim, eu acredito muito nesses materiais, eu tenho utilizado bastante esses materiais que tá vindo de apoio agora pra gente, trabalhando. Porque às vezes a gente sabe que existe, sabe que tem, mas não sabe como lidar, porque a gente não aprendeu isso. Certo. Agora para finalizar. Já? Você usa alguma base teórica sobre desenvolvimento e aprendizagem dos alunos? Alguma em específica? Eu acredito naquilo que eu aprendi na formação de professora. Que todos nós construímos nossos conhecimentos, mas a gente não consegue construí-los sozinhos. A gente tem que estar sempre se relacionando com as pessoas. Então, meu trabalho é permeado pelas ideias de Piaget e pelas ideias de Vygotsky. Eu acredito que nós somos sujeitos construtores, que nós somos capazes de transformar nossa história, somos capazes de transformar a história do coletivo. E eu acredito, eu faço muito trabalho em grupo com as minhas crianças, pesquisa com as crianças, sempre envolvendo os pais, mostrando para eles que... Tentando trazer essa interação. Sim, meus pais são sempre presentes no meu trabalho. Inclusive, rapidinho, no final do ano passado a gente tinha que fazer uma amostra e as crianças construírem sobre o tema que a gente trabalhou durante o ano, que foram os animais aquáticos. E eu fiz uma proposta, cada criança escolhia um animalzinho aquático e construía uma coisa para representar esse animal com a família e com sucata. O trabalho foi maravilhoso. Que legal. Bom, gente, é isso. A gente está terminando a entrevista agora. Espero ter ajudado. Quero agradecer muito essa pessoa maravilhosa que é minha mãe.
e pela entrevista. Muito obrigado, viu, mãe? Imagina. Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero Finalizar? dizer para vocês assim que, apesar de tudo que está acontecendo, a gente não pode perder a esperança enquanto educador de acrescentar alguma coisa, de ajudar nossos alunos e que a cada dia a gente ensina, a gente aprende, a gente orienta, é orientado e nunca desistir. Que eu acredito que a gente pode construir um mundo melhor e que as crianças são a base disso para combater todo tipo de coisa, desde as injustiças sociais, para pôr abaixo a questão do racismo e outros preconceitos. E eu amo o que faço e quero que, se vocês forem professores um dia, vocês também façam sim para estar passando conhecimento científico, mas em primeiro lugar, sempre amando as crianças, as pessoas e o próximo. Obrigado, mãe. Eu que agradeço.